Então vamos continuar a nossa análise sobre as forças aplicadas a cargas em movimento na presença de campos magnéticos. O efeito Hall é um efeito interessante que surge quando se tem um campo magnético aplicado a condutores percorridos por corrente elétrica. A pergunta que se faz é a seguinte: se as cargas livres em movimento no espaço sofrem uma força na presença de um campo magnético, será que dentro de um condutor isso também acontece? E a resposta é sim, isso também acontece, e a descoberta foi feita em 1879 pelo Edwin Hall, com 24 anos de idade, no seu doutorado. Ele publicou um artigo onde ele apresenta esse estudo e ele mostra que surge uma tensão, surge uma diferença de potencial, que nós chamamos de tensão Hall, em um condutor elétrico, uma tensão que é transversal ao sentido da corrente e transversal ao campo magnético aplicado externamente ao condutor. Então faz todo sentido estudar isso, porque é o mesmo efeito que ocorre com cargas livres em movimento, e a partir do efeito Hall também é possível descobrir se quem se movimenta são os elétrons ou os prótons, ou seja, se os portadores de carga são negativos ou positivos, né? E também, utilizando esse princípio, é possível o desenvolvimento de sensores, principalmente sensores de corrente, sensores de tensão também, alguns utilizam esse princípio. E esse mesmo efeito Hall é utilizado para se caracterizar materiais, por exemplo, materiais semicondutores, se eles são do tipo P ou do tipo N. Isso vai depender de como é a tensão Hall que surge em função da aplicação de um campo magnético externo e de uma corrente. Então o raciocínio que nós vamos fazer aqui é um raciocínio que segue mais ou menos a ideia de como a corrente surge dentro de um condutor. Então, a corrente de convecção, que é a corrente quando uma certa massa se move no espaço, dada uma certa densidade de corrente, ela é definida como densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade, né? Então, essa é a definição da densidade de corrente de convecção. Então, dado um objeto carregado, por exemplo, com uma certa carga, vou considerar aqui uma carga positiva, e ele tendo então essa densidade volumétrica de cargas em coulomb por metro cúbico, e ele se deslocando com uma velocidade v, quando ele passa por uma certa área no espaço, ou isso representa uma densidade de corrente de convecção, e isso passando por uma certa área no espaço produz então uma corrente em amperes. Só fazer J escalar ds através da superfície aberta. Também temos a definição de densidade de corrente de condução. Então, dentro de um condutor, a densidade de corrente de condução está relacionada com o campo elétrico aplicado dentro do condutor. Então, se o meio for condutor, e esse sigma aqui significa condutividade, vai surgir uma densidade de corrente, e por sua vez vai resultar em uma corrente dentro do condutor. Então a densidade de corrente, na verdade, dá uma medida das cargas elétricas que se movimentam no espaço ou dentro de condutores. Será que é possível definirmos uma grandeza, uma densidade de corrente associada a condutores, mas que leve em conta uma determinada velocidade de movimento de elétrons? A ideia é a seguinte. Então, vamos considerar primeiro um condutor com uma certa área de seção transversal, que nós vamos chamar de A, e neutro. O movimento de cargas elétricas aqui dos elétrons em torno dos núcleos dos átomos é um movimento aleatório. Então,
O que acontece é que esse movimento é muito rápido, mas ele acaba se cancelando, porque cada átomo tem elétrons girando num determinado sentido. Então esse efeito não é perceptível. O que acontece quando aplicamos um campo elétrico no condutor? Surge uma corrente elétrica. Então, dada uma corrente elétrica aí, por exemplo, tem um movimento de cargas. Nós podemos considerar as duas situações. No caso, a corrente, o sentido real, que eu vou chamar assim, o sentido real da corrente. O sentido real da corrente são elétrons se movimentando contra o campo elétrico. Então, os elétrons se movimentam, digamos, com uma determinada velocidade, que eu vou chamar VD, velocidade de deriva, que seria uma velocidade associada a um movimento aleatório mais a parcela na direção do campo, mas desprezando-se o movimento aleatório, considerando então só essa componente ordenada, digamos assim. Então, as cargas elétricas se movimentam nesse sentido, contrário ao campo. Temos também o sentido convencional da corrente, que na verdade é assumindo-se uma corrente como se fosse com cargas positivas se deslocando, né? Então as cargas positivas se deslocando no sentido contrário. Tá? Então, dada uma certa corrente, não tem acúmulo de cargas, então as cargas que entram são iguais às cargas que saem. Então, uma corrente no sentido convencional seriam cargas positivas se movimentando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é possível relacionar essa velocidade de deriva com a densidade de corrente, e isso é dado pela quantidade de cargas livres que tem dentro do condutor por volume. Então, não vou fazer toda a dedução aqui, mas é possível nós escrevermos a densidade de corrente de condução como sendo o número de cargas livres por metro cúbico vezes o valor da carga, se é elétron ou próton, aqui o sinal vai interferir, e aqui vai surgir então a velocidade de deriva. É uma expressão muito parecida com a primeira. Esse termo aqui vai ser um valor de carga coulomb dividido por metro cúbico, porque N é elétrons por metro cúbico. Então aqui vai ficar na mesma unidade do Rové. Como se determina esse N? Isso vai depender do tipo de material. Por exemplo, dado um determinado material, sabendo-se o seu número atômico, é possível saber o número de elétrons, e a partir daí se obtém a partir da densidade ou do volume, né, desse material, qual o número de átomos que tem por metro cúbico e, por consequência, o número de elétrons. Então é possível se chegar a esse número para diferentes materiais. E a carga do elétron é conhecida, né? Se considerarmos então o movimento de elétrons, vejam que VD está no sentido contrário a J. Vai surgir o sinal negativo aqui. Se considerarmos o movimento de cargas positivas, a densidade de corrente J vai ter o mesmo sentido, porque aqui vai ser o sinal mais. Esse parênteses aqui, essa introdução, é para nós definirmos essa grandeza aqui, que vai ser muito útil na definição do que é essa tensão Hall e como ela surge. Claro, a corrente vai ser sempre J escalar ds através de uma determinada superfície aberta. Então, sabendo-se a área de seção transversal aqui, nós podemos determinar qual é a corrente total que passa. Uma vez entendida essa relação, vamos adiante. Como surge o efeito Hall? Então, eu vou desenhar aqui
um condutor. Esse condutor tem uma certa largura e uma certa espessura. Então, esse condutor será submetido a um campo elétrico. Vamos considerar aqui uma corrente entrando num dos terminais e uma corrente então saindo no outro terminal. A ideia é relativamente simples. O que nós precisamos entender é o que acontece com as cargas em movimento se nós colocarmos um campo magnético perpendicular. Então eu vou desenhar aqui o que seria então um campo magnético apontando de baixo para cima, cuja densidade de fluxo magnético é B. Então esse é o raciocínio, dado uma certa corrente passando pelo condutor, como se comportam as cargas quando elas se movimentam nesse condutor. Aqui eu vou definir também algumas dimensões. Por exemplo, aqui fica a largura, que eu vou chamar de D, e a altura, que eu vou chamar de H. Então, temos as dimensões do condutor. Ele tem uma espessura, ele tem uma largura e tem um certo comprimento. O comprimento não vai interessar para a nossa análise. Temos duas situações. Uma situação transitória, que é quando as cargas estão se arranjando aqui, quando passa a circular a corrente, considerando aqui uma corrente constante. E temos uma situação permanente, que é uma situação de equilíbrio que ocorre dentro desse condutor. Que situações são essas? Vamos começar então imaginando o seguinte. Hoje sabemos perfeitamente que dentro dos condutores quem se movimenta são as cargas, são portadores negativos de carga. São elétrons, desculpa, portadores negativos de carga. Então, se a corrente no sentido convencional é nessa direção, significa que os elétrons se movimentam para lá. Então, digamos que tenha um elétron aqui, se movimentando com uma determinada velocidade de deriva, que eu vou chamar de VD, que é a função então do campo elétrico aplicado nessa região. Tá? Sabemos como é J e a relação com essa velocidade de deriva, sabemos como isso está se comportando. Se não tiver campo magnético, esses elétrons eles fluem de uma maneira uniforme por toda essa área de seção transversal. Mas com a aplicação de um campo magnético externo acontece o quê? Surge uma força. E se surge uma força sobre a carga em movimento, essa força, quando é um elétron em movimento, é contrária, né? Sinal contrário ao produto vetorial U vetorial B, porque tem um menos Q que multiplica. Então, U vetorial B seria uma força para a direita, se fosse movimento de carga positiva. Nesse caso, vai ser uma força para a esquerda. Então, tem uma tendência de uma carga que se movimenta aqui no meio, de ela se deslocar para o lado esquerdo. Então, isso acontece num regime transitório. Por exemplo, tem corrente circulando e eu liguei o campo. As cargas vão tender a migrar todas para o lado esquerdo. Então, as cargas negativas migram para cá, o lado esquerdo. E, por consequência, por repulsão, cargas positivas migram para o lado direito. Se as cargas positivas migram para o lado direito, devido à repulsão de cargas negativas, acontece o quê? Surge o mesmo número de cargas positivas do outro lado e vai se chegar a uma condição de equilíbrio interno aqui no condutor. Que condição é essa? É a condição onde a força magnética
que é, nesse caso, nesse sentido para a esquerda, força magnética, se equilibra com a força elétrica, porque a força elétrica vai ser de atração, né? Então, essas cargas aqui terão uma força tendendo a ir para o lado direito, porque tem cargas positivas desse lado, mas elas não vão porque tem uma força magnética no sentido contrário. Então, em regime permanente, quando houver um equilíbrio, que as cargas negativas ocuparam uma certa região e, claro, continuam ainda se deslocando, surge um conjunto de cargas positivas do outro lado. Como nós podemos analisar a tensão que surge entre esses terminais? Se nós colocarmos um medidor de tensão aqui nas laterais, vai surgir uma tensão que é positiva ou negativa, dependendo da polaridade. Então, tem um campo elétrico aqui dentro que surge como consequência da força magnética aplicada sobre a carga em movimento. E esse campo elétrico e, por consequência, a tensão Hall são perpendiculares ao campo elétrico que faz a corrente circular dentro do condutor. Então, vamos lá. A força total sobre uma carga é o quê? Campo elétrico mais V vetorial B vezes a carga. Então, se as forças elétrica e magnética se equilibram, a condição de equilíbrio para que isso aconteça é quando o campo elétrico aqui no interior do condutor, que eu vou chamar de um campo E, um campo elétrico que tem essa direção aqui, produz uma força tal que equilibra a força produzida pelo campo magnético. Então, a expressão é relativamente simples. Por quê? Aqui eu vou abandonar a notação vetorial, porque eu quero só considerar um módulo, tá? Mas a intensidade de campo elétrico vai ter o valor igual a V vezes B, se o B for perpendicular à velocidade. Velocidade deriva, né? Então, vou chamar de VD aqui também. Então, essa velocidade deriva vai ser igual a campo elétrico sobre o campo magnético. O campo elétrico surge dentro do condutor como uma consequência. A relação entre campo elétrico e a diferença de potencial, se o campo elétrico na região interna é uniforme, é V sobre a distância. Então, vejam que aparece a tensão, que eu vou chamar de tensão Hall, já vou chamar VH. Essa tensão Hall vai ser tanto maior quanto maior for a velocidade de movimento das cargas, que por consequência está relacionada à corrente. Então agora nós vamos resgatar essa expressão aqui. Se nós temos o número de cargas, o valor da carga e a relação entre velocidade de deriva e densidade de corrente, nós podemos chegar a uma relação com a corrente total que circula. Então, o que nós podemos tirar dessa expressão anterior? Que usando essa expressão J igual a NE vezes VD, nós podemos chegar a um valor de VD que é 1 sobre NE vezes J. Aqui eu vou colocar só o módulo, tá? Já vou eliminar a notação vetorial porque nos interessa o módulo. Só que nós multiplicando e dividindo pela área de seção transversal, nós podemos tirar aqui desse numerador a variável corrente. Então, 1 sobre N vezes E, corrente em amperes sobre a área de seção transversal. E a área de seção transversal é a multiplicação da largura D pela altura H. Então, fica corrente sobre NE D vezes H. Então, conseguimos escrever a velocidade de deriva de movimento das cargas. Então, colocando aqui VD é igual
só reescrevendo, corrente sobre NE dH. Essa expressão é bem importante porque nós vamos substituir VD aqui nessa primeira para chegar a uma relação entre a tensão Hall e a corrente que circula no condutor. Então, substituindo 2 em 1. O VD tem uma parcela que é 1 sobre NE. Eu vou deixar separado esse termo porque ele vai ser importante depois. Corrente D vezes H igual a o quê? Tensão Hall D sobre B. Tensão Hall sobre D. B. Então, acontece que a largura acaba sendo eliminada dessa análise. E, isolando então tensão Hall, sobra o quê? 1 sobre NE, corrente sobre H, e esse B passa multiplicando. Vou colocar esse B aqui. 1 sobre NE vezes B vezes corrente. Então, vejam que a tensão Hall agora passa a ser proporcional à corrente, dado um termo multiplicativo aqui na frente. Tá? Então, essa é a tensão Hall, uma tensão que surge transversalmente ao condutor quando ele é percorrido por uma corrente e é aplicado um campo magnético perpendicular. Então, só a altura interessa aqui. A altura, o número de cargas livres e o campo magnético aplicado. Algumas conclusões que nós podemos tirar dessa tensão Hall. Primeiro, quanto maior a corrente, maior a tensão que surge. Segundo, quanto maior o campo magnético aplicado perpendicularmente ao fio, também maior a tensão, porque maior é o deslocamento das cargas elétricas. A altura, quanto menor a altura, maior a tensão também. Então, condutores mais finos tendem a produzir uma tensão maior. E aqui, quanto maior a quantidade de elétrons, menor a tensão que surge. Então, para bons condutores, esse efeito pode ser inclusive prejudicial. Tá? Esse termo 1 sobre NE é chamado de coeficiente Hall. 1 sobre NE. Coeficiente de Hall. E ele dá uma medida, então, do quanto um material é suscetível à aplicação de um campo magnético externo com relação à produção de uma tensão Hall. Essa é a ideia. Então, quanto maior esse coeficiente, quanto maior 1 sobre NE, maior a tensão que surge para uma mesma corrente. Então, a aplicação dessa ideia, desse conceito, há um exemplo bastante simples, só para termos uma ideia de valores. Dado então um certo condutor, né? Qual a tensão Hall que surge em uma chapa condutora de cobre de 1 cm de largura e 0,1 cm de altura, percorrida por uma corrente de 10 amperes e submetida a uma densidade de fluxo magnético de 1 Tesla. Então, se essa chapa aqui for de cobre, qual vai ser a tensão Hall que surge nessa situação? Então, a tensão Hall é o que? 1 sobre N vezes E, densidade de fluxo magnético, vezes a corrente sobre a altura.
O número de cargas livres de elétrons por metro cúbico do cobre é esse número aqui, 8,48, 10 na 28 elétrons por metro cúbico. Então é um número bastante elevado. Mas a carga do elétron é menos 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. O elétron tem carga negativa. Isso significa que a velocidade de deriva será no sentido contrário à corrente, né? São os elétrons que se movem. Mas esse sinal negativo será desprezado aqui no cálculo. Claro, o sinal negativo é importante na determinação do coeficiente Hall, porque esse coeficiente sendo negativo significa que são os elétrons que se movem. Ele sendo positivo significa que são portadores positivos, ou seria um equivalente de prótons se movimentando, né? Mas a ideia é que sejam portadores de carga negativos ou positivos. Então, substituindo aqui, primeiro calculando quanto é esse 1 sobre NE, esse valor é 1 sobre N, 8,48 vezes 10 na 28, vezes 1,602 vezes 10 na menos 19. Então, o inverso disso é 7,36 vezes 10 na menos 11. É um número bastante pequeno. Então, N é carga, é o número de cargas por metro cúbico, e aqui embaixo é coulomb. Então, isso aqui é metro cúbico por coulomb. Esse termo vai, então, entrar aqui no cálculo. Tensão Hall é igual a 7,36 vezes 10 na menos 11. Densidade de fluxo magnético, 1 Tesla, corrente 10 amperes, dividido por a altura. Temos que converter esses 0,1 centímetros da altura para metros. A largura não interessa no cálculo. Então, 0,1 centímetro para metros é 10 na menos 4 metros. 10 na menos 3 seria... É isso? Zero 1 centímetro é 1 milímetro. Então, aqui é 10 na menos 3. Então, calculando isso aqui, fica... Tensão Hall igual a 7,36. Se esse número aqui é 10 na menos 3, ele passa para cima 10 na 3. Fica 10 na menos 7, né? Fica 10 na menos 6. Então, 10 na menos 6. Então, aqui vai ficar 7,36 vezes 10 na menos 8. Ou seja, uma tensão na ordem dos microvolts, né? Uma tensão muito pequena. Então, isso aqui seria o mesmo que 0,0736 microvolts. Então, para se testar ou se medir essa tensão, é necessário um sensor muito sensível, né? Então, eu vejo uma dificuldade que é a percepção desse efeito em bons condutores. Ele é quase imperceptível. Mas, se nós tivermos uma maneira de desenvolver um material ou de encontrar algo que tenha menor número de cargas livres, isso vai implicar em um coeficiente de Hall maior e isso vai amplificar o efeito da tensão. Então, essa é uma das alternativas encontradas na indústria para se desenvolver sensores que utilizam esse princípio, né? Como ter uma grande tensão Hall para correntes baixas. Usar um material com N menor, poucas cargas livres, como é o caso dos semicondutores. Então, alguns tipos de semicondutores são utilizados no desenvolvimento de sensores. Diminuir a espessura, mas diminuir a espessura é um problema, porque a área de seção transversal e a resistência do condutor vão resultar em perdas, e as perdas
ômicas não podem exceder os limites a ponto de destruir o condutor. Outra maneira é aumentar a densidade de fluxo magnético, mas isso também é um problema porque nós não conseguimos aumentar tanto assim, principalmente a densidade de fluxo magnético, principalmente em aplicações de pequeno tamanho, né? Então, o importante aqui é que o material tenha baixo número de cargas, mas que a mobilidade eletrônica seja alta. O que é a mobilidade eletrônica? Os isolantes ou dielétricos, eles têm uma baixa mobilidade eletrônica. As cargas não se movimentam com facilidade. Nos semicondutores, nós temos essa possibilidade de termos um material com baixo número de cargas livres, mas que consiga se movimentar facilmente quando aplicada, então, uma tensão, né? Então, esse é o desafio, a construção de dispositivos ou sensores de efeito Hall que tenham, então, uma alta tensão mesmo para baixas correntes circulantes. E aí vocês encontram diferentes fabricantes de sensores, principalmente sensores de corrente, que utilizam esse princípio, onde é preciso então medir a corrente com certa precisão, mesmo que essa tensão Hall seja pequena. Outras aplicações, por exemplo, no desenvolvimento de sensores de posição para motores também é utilizado o efeito Hall. Então são várias aplicações que utilizam esse princípio. Mas o princípio, fazendo um resumo disso que nós vimos, se restringe à análise do movimento de cargas elétricas com uma certa velocidade na presença de um campo magnético externo. Uma vez entendido esse fenômeno, vocês conseguem então entender como o efeito Hall funciona.